Boa tarde. Boa tarde, povo. Eu sou a Lena, a mãe do filho. E eu sou o Álvaro, filho da mãe. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Filho da Mãe. Tá um pouquinho nervoso, né? E o assunto de hoje é Igatu. A gente fez uma viagem agora pra Bahia, considerado interior da Bahia. Acho que não é um povoado, né? Povoado, um município da Um Bahia. município. Ele é um distrito dentro de Andaraí, que é a cidade, né? Eu me lembro que faz é divisa com outra cidadezinha, mas é lindo de qualquer Ah, jeito, né? maravilhoso aquele povoado. E a gente vai fazer esse vídeo sobre essa viagem nossa por sugestão de uma seguidora nossa. A Maria Madalena Rodrigues, nossa seguidora, ela mandou um áudio para a gente e falou que ela adorou tudo, que ela seguiu, ela só não estava com a gente dentro do carro, mas seguiu desde que a gente saiu de São Paulo até chegar na Essa Bahia, adrenalina, até essa chegar de aventura. volta aqui. Essa viagem foi bem marcante, foi bem intensa, em vários sentidos, né, Álvaro? É bom, eu dormi a maior parte da viagem, tá? Não, o Álvaro O é trajeto eu muito. tava em sonho, mas a viagem em si, o ponto turístico é muito gostoso. Agora, acho que o momento que mais marcou foi a chegada em Igatu, às 10 horas da noite, a estrada de terra. E a entrada de Igatu, ela é dentro, é em cima de uma pedreira, porque era um vilarejo de mineração, né? Foi fundado ali na mineração. Ela faz parte, Igatu faz parte da Chapada Diamantina, então a origem ali do povoado, ela tem muito essa ligação com o pessoal que fazia mineração, a época dos escravos, os garimpos e a corrida do diamante aqui no Brasil, né? Então, o vilarejo de Igatu, ele fica em cima da montanha e a gente passa por muitas paisagens de pedras para poder chegar lá. Só que a gente fez um plano de viagem de 3 dias de São Paulo até Igatu, lá na Bahia. Então foi muita correria, e alguns dias a gente acabou saindo um pouco mais atrasados, e como a gente fez uma rota de carro elétrico, então a gente tinha alguns pontos estratégicos de parada também para poder chegar com energia suficiente no veículo para concluir a viagem. Então, assim, foram muitas aventuras e desventuras, mas a chegada, a gente chegou em Gatu por volta das 10 horas da noite e se deparou com uma estrada de terra, porque a gente foi por Mucugê. Entrou em Mucugê para sair dentro de Igatu. E a estrada entre Igatu e Mucugê é assim, é aterrorizante. Eu acho que nem em Silent Hill a gente encontrou um terror tão grande para passar de madrugada. A gente chegava com o carro, passava na estrada e ela tem tipo umas lombadas invertidas. Então quando o carro ia chegando perto com o farol aceso, porque não tem iluminação na rua, parecia que era a beira de um penhasco. E toda hora a gente pensava, vamos cair, vamos cair. Não, sem contar que era mata de um lado, mata do outro. E assim, a gente saiu do asfalto e entrou numa estradinha de terra, seguindo o GPS, até aí tudo beleza, né? E estamos indo, estamos indo. De repente, chegamos num lugar que a lombada era mais alta e dava a impressão que a gente ia cair num abismo. E aí, tipo, a adrenalina ali naquela hora já estava a mil, porque a gente estava em dois carros e a gente não sabia se a Ana já tinha chegado e se a gente estava na estrada certa. Porque, gente, olha, era pedra, pedra, mas pedra, quando eu digo, é tipo um, um paredão de É. pedra, é uma coisa louca. Ali, pelo o jeito do lugar, deve ter sido há milhares de anos, explodiu um vulcão ali, porque tem lugar na estrada que a gente vê que é pedra derretida mesmo. E depois foi um oceano. Então, assim, é um lugar fantástico, mas quando você já conhece. Agora, quando você está entrando no lugar, estamos lá no meio do mato, escuro, 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 já não dava para enxergar quase nada, era só o farol do carro. E aí, parou na frente da lombada lá. E aí a gente vai ou não vai? E se a gente foi cair num penhasco lá? E aí foi um pico de adrenalina tão forte em mim e na minha filha, Amanda. Gente, a gente começou a rir, mas a gente ria, mas era de um pânico. Eu gravei essa cena, é Gente, maravilhosa. Eu vou ter que colocar na edição esse vídeo, tipo porque assim, a gente ria, porque a gente olhava para todo lado, só via mato e pedra, mato, mato e pedra e escuridão. E ria, e ria. E aí
Eu lembro que ainda falei para Amanda, falei, Amanda, pelo amor de Deus, quando você falou que a gente ia para o mato, você levou a sério mesmo, né? Você não poupou. E aí fomos. Aí meu genro acelerou, passou a lombada, e aí era só uma descida, gente, era uma descida. E a gente via as luzes da cidade lá longe, parece que não ia chegar nunca. Quando de repente chegou em dois paredão de pedra, um do lado e um do outro, assim, e o espaço que dava ali, juro, a impressão que dava é que não passava o carro. Essa é a verdadeira entrada de Igatu. É. Jesus Cristo! Aí, o meu genro, com muito jeito, foi, passou, e eu ali rezando, meu Deus do céu, né? Pensei, aí eu falei, Amanda, você tem certeza que é aqui? Mãe, o GPS está aqui. Aí tá, a gente vê uma plaquinha no final, passando esse abismo, esse túnel estranho. Aí a gente viu uma plaquinha escrito Bem-vindos a Igatu. Aí a gente pensou, nossa, chegamos, só alegria. Aí passou a adrenalina. Aí me vem a ponte. Nossa, ponte sim. A ponte, Álvaro, Só você passa um carro, à velho. noite, você imagina que você já passou tudo o medo que você tinha de passar. Aí me vem uma ponte no meio do nada e você tinha que passar em cima de um rio, que o rio é lá embaixo. Cara, não passa nem Wi-Fi nessa hora. A gente foi. Passou a ponte, aí já tinha uma plaquinha falando bem-vinda a Igatu, era bem-vinda à Pousada, né? Pousada Flor de Açucena. Isso, já subindo E, lá. e até aí a gente já achando que a adrenalina tinha passado, né? Chegamos na pousada e tal, aí vimos que a minha filha, a Ana, já tinha chegado com a Isabela e tal. E aí a moça foi levar a gente até os quartos. E a pousada, gente, é maravilhosa, é linda, é a coisa mais linda que eu já vi. Mas é dentro da mata. Você não está entendendo, cara. Tipo assim, não tem assim uma plaquinha falando, ó, por aqui, por ali, por ali. Não, a moça foi, levou a gente foi, apresentou os quartos de É cada um, né? maravilhoso os E falou, quartos não, os também. quartos é sensacional. Quem disse que É, eu achava o caminho da volta? Quem disse que eu sabia sair da pousada é depois? quem tá acostumado com o turismo mais tradicional, de hotel, hotel fazenda, você sabe que tem ali os caminhos, né? Os quartos bem identificados, muita informação visual. Só que essa pousada, ela foi construída com quartos individuais e Temáticas, né? temáticos também, com. Acho que cada quarto daquela pousada deve ter uma história única, porque a arquitetura são todos muito diferentes. Embora eles sejam construídos da mesma forma, cada quarto, quando você entra, você vê uma identidade diferente. Ele Conta uma conta história uma história, uma diferente. conexão A com a natureza. natureza e a arquitetura que é Fantástico. fantástica. E a hotelaria tradicional, não, você tem tudo ali muito visual, você conecta A mais B. Já lá, a pousada Flor de Açucena são quartos, né? E eles são tão bem construídos, tão bem mesclados com a natureza lá da região, que você não passa despercebido por você. Para você, você tá descendo lá pelos quartos, mas você tá para passar só uma trilha dentro da mata, bem construída. Então, é assim, É literalmente trilha a para você chegar harmonia até o seu é, quarto. a Você faz harmonia uma que foi trilha. feita aquela pousada é fantástica, assim, é uma experiência única que todo mundo devia ter, pelo menos uma vez na vida. Não, e aquela cozinha. Cara, Eu não aceitei a cozinha. A até o gente fez último dia a dois gente se dias para entrar perder, na né? cozinha. É muito bonita. Eu não sei se a gente chegou a Deve tirar ser difícil. foto, mas você sai do seu quarto, pelo menos o que nós ficamos, a gente saía do quarto, descia uma trilhazinha e tinha uma opção para você ou subir, que daria para uma das piscinas, ou descer, que dá para dentro de uma pedra. E aí você, se você descer para dentro dessa pedra, você passa por um caminho que é Uma uma gruta. gruta Eu acho que foi de construído, cristal. meu, fantástico ali. O dono, que é o francês, ele trabalha muito tempo com pedras preciosas, então eu acredito que as sacadas que ele teve ali para poder montar a estrutura, cara, foi sensacional. E o que eu achei mais legal é que é tudo muito bem mesclado com a natureza, né? É tão natural que algumas paisagens você fica tipo, será que foi feito para uma pessoa mesmo? Ou ele pegou aqui e só colocou as camas, só trouxe o mobiliário? Tem Porque é parede de muito bem quarto ali, feito. que é pedra rochedo mesmo, da própria natureza. Ele Isso. só deu uma aumentadinha ali do lado e deixou. E o que mais me chamou a atenção naqueles quartos
a integração com a natureza, porque todos eles têm um claraboia dentro do quarto, onde você vê a chuva, você vê o sol, a natureza, você pode abrir, mexer nas É como plantas, se isso fosse é um importante. jardinzinho de inverno dentro do quarto, assim. O É, meu ficava de frente com a cama ali. Nossa, é muito bonito, muito bonito. lindo. Choveu alguns dias também, então. Às vezes você não quer nem sair do quarto, você quer ficar lá, porque é tanta paz que quem mora em São Paulo não tá acostumado, que você quer ficar só deitado, assistindo alguma coisa. Ou E, dormindo mesmo. Maravilhoso a e, energia daquele lugar. e um detalhe da cozinha também é que quando você entra na gruta, você sai já no local onde tem as mesas, o O café café da manhã. servido, tem um balcão que você vai ver a serra todinha, aonde acontecia o garimpo, e embaixo dessa serra passa o rio, que inclusive é um rio que a gente pode tomar banho, que se chama Poço da Poço de Madalena, Madalena. que a água é maravilhosa. E assim, tem uma trilha também que você faz, também faz parte desse passeio, que você vai em umas cachoeiras, assim, gente, assim, é um passeio que eu acho que todo mundo deveria experimentar isso um dia na vida. É muito bom. E voltando ao dia que que nós descemos lá, né? A gente ainda foi tomar um jantar, né? Que a gente chegou, a gente ainda foi lá naquele restaurantezinho, Ali de açaí frente, que né? De frente ao tinha. açaí. É maravilhoso. E por mais que seja um povoado, e assim, quem foi de carro elétrico, como a gente se lascou um pouquinho, porque ficou sem se locomover, porque a bateria do carro deu pra chegar lá, e o que tinha a gente ficou segurando pra rezar pra dar pra ir embora, pra voltar pra São Paulo. Porque não tinha Não tem local de eletroposto. carregamento. Esse ainda é um déficit muito grande ali da região de não ter eletropostos ainda bem estabelecidos. E por mais que a gente tinha o carregador portátil, ainda sofremos um pouco para achar e também não achamos na região. Mas no final da viagem acabou que deu para Deu tudo voltar, deu tudo certo, foi certo. tudo certo. A gente rezando para a bateria dar para chegar no próximo eletroposto. Nossa, olha, uma coisa não faltou, adrenalina. É, Foi muito legal. Um detalhe também da arquitetura lá de Igatu é que as casinhas que tem hoje, tem comércio, tudo no centro ali de Igatu, são casas que foram construídas na época do garimpo. são Então, assim, preservadas. são casinhas preservadas e o mais, assim, que me impactou foi que essas casinhas, elas são o comércio, mas são a casa, a residência das pessoas mesmo. É muito interessante. E a gente fez também o passeio na gruta, onde os garimpeiros Na gruna. é, tiravam o diamante ali, e assim, é realmente bem impactante. É. Porque a gente vai para a escola, a gente estuda, a gente vê. Ai, o garimpo aconteceu tal em 1800, no final de 1890, 1910, 1915, mas a gente não tem uma ideia. Agora, quando você vai lá e você vê as condições que esses homens e mulheres viviam no lugar, na região, é assim, é sem palavras, é impactante É um demais. impacto cultural muito grande e histórico, porque a gente não tem. Na escola a gente estuda um pouco sobre escravidão, sobre quais foram as demandas, os efeitos dela, mas é muito difícil você ter contato com alguém que vivenciou isso. E lá em Igatu, uma das coisas que eu achei bem impactante é que o povoado, eles são descendentes diretos, né, desse pessoal que trabalhou no garimpo e tal. Então, eles mantêm uma memória muito ativa de uma coisa que não foi parar nos livros de história, que é a exploração e como aquelas pessoas foram tratadas, né? Porque a gente tinha ali milhares de escravos que morreram, davam suas vidas. Até após o fim da escravidão, continuou-se ali o garimpo. Mas uma coisa que era muita sacanagem é os. Iam mandar os suprimentos para a cidade, o general lá comprava, Coronel. o coronel comprava os suprimentos e ficava trocando os suprimentos de Por necessidade diamante. básica por diamante. Então a moeda ali não era o cruzeiro cruzado da época, era utilizado o diamante do garimpo. Mas imagina, você monopoliza toda a comida dessa região e troca. Eles só podem comprar essa comida se dá em diamante. Uma eu acho que é Uma uma ferida, injustiça. na vida dessas pessoas que vão percorrer ainda gerações.
E por mais que agora a cidade ali ela seja tombada historicamente, né? A gente nota por parte governamental mesmo, uma falta de incentivo, de apoio muito grande com a população. Embora seja bem completa lá, não senti que as pessoas passem algum tipo de necessidade, eles são um povoado bem equilibrado, mas ainda assim, com o incentivo do governo ali na parte cultural, Deus, seria muito melhor a qualidade de vida dessas pessoas e o desenvolvimento da região também, porque é uma região com muito Potencial. potencial turístico, potencial de desenvolvimento. Então, assim, a gente mantém a história do garimpo ativa através dessas pessoas que são os descendentes, mas essas pessoas ainda elas não têm um respeito social, né, que se merece para manter essa herança cultural viva, a herança Então, aproveitando o que você está falando, eu me lembro que eu estava conversando com o nosso guia e mais alta. o nosso guia estava falando, Ó, Juquinha, né? o Juquinha explicou para a gente que, infelizmente, uma boa parte das pessoas que moram em Igatu são analfabetas ou semi-analfabetas. Então, por aí você já vê o descaso de- dos governantes do local, né? Porque eu acho assim, eu não posso falar assim, é um descaso do presidente. Até porque tantos presidentes já passaram Situação. desde que o final do garimpo aconteceu até os dias de hoje. E muito pouco se colocou. Outra coisa, Igatu, pelo que eu me lembro de ter ouvido do guia, ela é uma parte da cidade vizinha. Então, quem comanda ali é o prefeito da cidade vizinha. Uhum. Então, esse prefeito, esse governo ali, deveria olhar com mais carinho para Igatu. É uma Ah, joia da coroa diamantina Igatu, cara. Porque, assim, honestamente, é maravilhoso. O povoado, eles são receptivos, são maravilhosos. A comida da região é fantástica também, não temos o que reclamar. beijo, Nel. E é, Nós o aprendemos restaurante, vão no restaurante do Água Nel, ele é Branca, maravilhoso. Água Branca é gente, maravilhoso. que comida é aquela? E a pimenta também é Nossa, maravilhosa. E as cachaçinhas também. Tudo passou. ali vale a pena conhecer. As pessoas também são, acredito que parte da joia da cidade são as pessoas. E as pessoas dali mesmo, não estou falando dos donos ou comerciantes, mas o pessoal da região, o povoado. Sim, É uma um cultura, carinho. um carinho muito Você rico. tem, Assim. tem comparação. Uma coisa, uma particularidade que eu achei bem interessante, que eu vou citar aqui, que eu acho que vale a pena, até pelo senso de conhecimento histórico do nosso país. Infelizmente, o nosso país, ele não investe muito na própria cultura, Tá. né? Então, a história de Igatu, ela foi uma cidade muito próspera na época do garimpo. Ela chegou a ter mais de 40 mil pessoas É a no região, auge, né? no auge do garimpo ali, mais de 40 mil pessoas. Tem ruínas lá que hoje em dia é conhecido como as ruínas o Cusco, como que chama aquelas ruínas do Peru lá? Não, eu não cheguei a Não, fazer essa trilha, eu acho. do Brasil, de Igatu. Eu vou me lembrar direito o nome, depois eu posto. Você passa pela vila onde essas pessoas do garimpo moravam, e assim, tem muitas ruínas. Assim, grandioso você olhar aquilo. Tem um museu também nessas ruínas que mostra a parte da história, e você entra nessas casinhas, que a maioria já está caída, sem teto, mas tem as paredes ainda em pedra, que os próprios garimpeiros faziam com a ajuda das esposas e tal. E você vê o quão pequenininho era. Então, era tipo assim, dois cômodos, de 3 por 3, e você não vê banheiro. Então, assim, era um negócio bem rústico mesmo. E no auge desse garimpo, o que aconteceu? Veio uma epidemia não é rubéola, como que chama? Varíola? Varíola. Essa epidemia É no eliminou mundo inteiro teve, né? metade da população. E aí, não bastando essa tragédia, o que aconteceu? Veio 25 anos de seca naquela região. Então, o que aconteceu? Quem não morria
tentava fugir, ou sobreviver, ou migrava para as outras grandes cidades. E a coisa foi num nível que hoje em dia em Igatu só tem cerca de 400 pessoas vivendo em Igatu. Não é 400 famílias, gente, são 400 pessoas. Então, vocês imaginam o tamaninho que é Igatu. Mas é assim, quando você chega lá, você meio que é como se você entrasse num portal e entrasse no tempo ali e vivesse naquela vilinha, porque as casinhas estão mantidas exatamente como era na época. E assim, é surreal a energia daquele lugar. Eu acho que assim, a gente volta mais jovem uns 30 anos, não é possível. E o respeito do pessoal lá, da população com a natureza também. Embora seja um vilarejo povoado, né, menor, é, é com pouco acesso ainda, né, à educação pública. Eu acredito que tenha pouco investimento da rede pública para desenvolver melhor esse povoado. Você nota que o pessoal, eles são muito desenrolados, cara, assim, tipo, maravilhosos e educados, recíprocos. E assim, isso com certeza, acho que até a próxima geração todo mundo vai ter que ter o olho aberto com turista, tá? Então, não chega lá achando que você vai ser o Deus ou alguma coisa assim. Vá com consciência e humildade, mas assim, saiba que vocês vão ser tratados muito bem. Não. Mas também tirem o rei da barriga. Outra coisa também, outro passeio que vale a pena é a subida no Ponto das Luzes Ah, lá. tem uma trilha que é um dos pontos turísticos de Igatu, que é o topo de uma pedra, uma trilha que te leva para uma pedra lá que você consegue subir no topo. E lá tem muitos relatos, né, do pessoal que vê luzes, faz contato com os alienígenas, Muita história aquele muita lugar, viu? história. Então é muito legal, por mais que você seja cético, vale a caminhada, vale a vista, porque é sensacional o pôr do sol naquele lugar. Também dá pra tirar umas fotos muito bonitas, então todos os motivos vocês têm pra ir Sim. conhecer. Uma coisa que eu fiquei encantada, você está lá no alto, você olha para cima, se você tiver a paciência para ficar lá um bom tempo, você pode ver os satélites passando. Isso, que o pessoal confunde com os OVNIs, né? É, Então você vai ver sempre as luzes dos satélites. Inclusive, depois dessa viagem, eu fiquei tão curioso a respeito dos satélites, porque eles se movem em velocidades diferentes, você consegue acompanhar com o olho essas estrelas se movendo. Então existem, tipo, três diferenças de posições dos satélites. Aqueles que acompanham a órbita da Terra, o intermediário e o que estão mais perto. Então, por isso que você vê essas luzes no céu, geralmente, se movendo em velocidades diferentes, direções diferentes. tem situações que dá a impressão que eles vão bater, né? Colidir, não, mas é muito legal. E eu também fiquei curioso, porque como minha educação sobre ciências e geografia, conceitos espaciais ainda não eram muito elaborados, né, quando eu fiz o ensino médio fundamental. Então eu não sabia ainda. Então, satélite, eu acreditava que tinha, sei lá, uns 5, uns 10 satélites. Tem mais de 5.000 satélites já na órbita da Terra. Então, é uma informação que a gente não está acostumado a conversar, No né? dia a dia, né? Então, Ai, coisa. mais uma curiosidade, assim, que a gente acabou tendo e sonhando com o poder da tecnologia, né? Mas, fora os satélites, tem sempre os avistamentos sobrenaturais lá, a luz que pega fogo, sei lá, um Tem um alienígena. morador que diz que se engalfinhou com um alienígena lá, e vocês têm que ouvir essa história assim que você fala assim, misericórdia. Tem muita história bacana Tem, lá. tem. Mas olha, aconselho, vá para ficar tipo um mês, porque nós ficamos aqui 10 dias, A gente ficou uma semana lá. uma semana e não deu Não para deu pra ouvir conhecer tudo, tudo. para conhecer tudo, porque tem Não. muita coisa. Outra coisa, a Chapada, gente, o que é aquele lugar? É assim, é tão tudo tão lindo que ou você vivencia ou você tira foto. Não dá para fazer as duas coisas. Então, assim, a gente tirou muita foto, eu mesma tirei muita foto, mas não, nas fotos não se explica a energia daquele lugar. É. Não se explica mesmo. Assim, eu digo assim que abençoados são as pessoas que moram ali porque elas estão num lugar privilegiado, onde está cheio de natureza, cheio de cristais, cheio de diamantes. Inclusive, o Juquinha falou que uma moça estava lavando roupa. Ah, interessante, elas lavam roupa no rio.
Até os dias de Não hoje, é elas muito lavam. interessante, não. Isso mostra um pouco de falta de infraestrutura da cidade. Estrutura, eu acho que é mais cultural, porque Não. ela, Dá uma máquina de lavar para elas para ver se elas não vão preferir muito mais lavar na é máquina de muito lavar. pior. Como eu ia dizendo, foi lavando roupa que uma lavadeira achou um diamante. Não, eu Então, escutei assim, essa história. na trilha, quando eu fui fazer a trilha com a Amanda, o Russo e a Isabela, o Juquinha falou que a moça estava lavando roupa ali, e aí ela achou uma pedra interessante, ela foi olhar, era um diamante. Então, assim, é muito rico até hoje em diamante, a Chapada, a região, mas foi proibido, porque a degradação do meio ambiente foi, assim, surreal, foi devastadora, entendeu? Então, assim, abençoados sejam essas pessoas que moram na Chapada e que não têm a consciência de que estão num lugar maravilhoso. Basta os governos olhar um pouquinho mais para aquele lugar. Ao mesmo tempo, e a gente fica assim, pô, mas se levar a civilização para lá, logo, logo acaba, deteriora a natureza. Então, é uma faca de dois gumes. Eu acredito que não. O Mas, pessoal, eu acredito que quem ficou, né, os descendentes, eles têm um respeito muito grande com sim, a os dependentes, cidade. sim, mas eu já vi lá na própria Igatu mansões sendo construídas. Né? Isso Então, o que é acontece? tristeza. Inclusive, uma das mansões não é de brasileiro, é de uma pessoa que veio acho que, se não me engano, da Holanda ou da Irlanda, uma coisa assim, e fez uma belíssima de uma mansão assim que você fala, poxa vida, não tem a ver com a história. Então você vê que quem vem de fora está valorizando, entre aspas, mais do que o próprio governo do Brasil. É, na verdade, não. Na verdade, isso é uma grande placa de aviso para a própria população de Igatu abrir o olho com isso. Porque o que acontece no nosso sistema de governo é cada vez pessoas ricas estão descobrindo essa grande natureza, esse grande poder que é Igatu, vão lá construir as suas casas, o valor do terreno vão ficar muito mais caro. Sim. E a própria população, os descendentes que têm as suas casinhas ali. Onde fica a gente rica, eles, infelizmente, acabam expulsando os mais pobres, forçando vender ou alguma coisa assim. Então, eu acho que é um grande aviso para a população mesmo de Igatu. Gente, cuidado com quem vocês aceitam aí. Não é porque o cara é rico, ele tem muito dinheiro, vai gerar mais emprego aí, que isso necessariamente vai ser benéfico a longo prazo para todo mundo. Até porque é uma cidade tombada. Né? Eu acho que a arquitetura de uma mansão não combina com o Com local, uma né? história. Mas, Enfim, e ali tem muito. Igatu ela tem muito potencial para fazer um centro esportivo, um centro de lazer ali, uns trabalhos mais sociais com a própria população, para se haver esse desenvolvimento, né, educacional, mas que não se perca também a tradição da região, o conceito, a história da cidade. Então, assim, é uma coisa que a ser pensado junto, em conjunto, com toda a população. E Igatu, ela também é alvo de alguns filmes que são gravados lá na região. Isso é muito bacana. cenário Cenários para cenários. A gente chegou lá em Igatu e as casas ainda estavam pintadas de preto e branco. Teve uma filmagem, eu não lembro qual filme agora. da Turma da Mônica. Um deles foi a Turma da Mônica, que foi filmado lá. Agora o outro eu não me lembro muito bem. Então, assim, por ser uma cidade tombada, ter toda essa história, ela atrai muitos olhares, principalmente da indústria do cinema, que é um, um dos grandes impulsionadores aí de cultura nacional, que é o cinema nacional, né? Infelizmente pouco valorizado também. Então, eu acredito que é tudo assim, população de Gatu, votem direito, assim, elejam os seus próprios representantes de vocês, para que vocês conquistem cada vez e mantenham os direitos que vocês têm. Então, para não acontecer como vem acontecendo em todo lugar do mundo, Aproveitando aqui, eu quero agradecer ao dono da pousada Flor de Açucena, o um francês. francês, né? Um amor de pessoa, conheci ele, estava tomando café. Assim, graças à atitude dele de ter feito a pousada, foi que o turismo começou a ir mais para lá, para Igatu, porque até então não era tão conhecido. Igatu, ele meio que ficou o município esquecido. Então, essa pousada, esse francês, foi que trouxe Um olhar a mais vamos do dizer, turismo.
pouco mais civilização para o local, um pouco mais de turismo para o local. Porque Civilização, calma, não. O pessoal é muito civilizado lá. eu- Trouxe mais alguns olhares. Só que Igatu, ela é um ponto turístico que é uma carta coringa ali na Chapada Diamantina. Que ela traz pessoal dos esportes, pessoal das artes em geral, do cinema nacional, das famílias em geral, para poder, porque é uma carta tão coringa lá que você se sente bem em fazer qualquer coisa. Se você tem algum processo criativo para ser feito também, é um lugar para você ir lá, repor a sua mente no local. Entende? Então, assim, é realmente uma das joias da coroa da Chapada Diamantina. sim. Além do Vale da Chapada Diamantina, que se vocês verem de perto, cara, é a coisa mais linda do Tem mundo. momento ali no vale que dá a impressão que a gente está entrando no Jurassic Park dos dinossauros ali, sabe? É assim, é lindo, lindo, lindo assim. Eu já fui em lugares muito bonitos, mas eu acho que é essa experiência, até porque fomos em família, né? Infelizmente, o meu filho Armando, o marido, não pôde ir por causa de trabalho. Calma, o filho Mas Armando e o marido dela, não o marido do filho. filho Armando estava trabalhando. O meu marido, José Damião, também estava trabalhando, então eles não Isso. puderam ir. Mas, assim, eu desejo muito voltar àquele lugar um dia e, assim, ir com mais calma. Eu quero ir, assim, para ficar, tipo, um mês só para andar aquela chapada todinha, o Jurassic Park todinho, porque é a mesma coisa, a sensação é a mesma. A gente foi no Poço Azul também, né? Que é bem depois da Chapada. Eu me esqueci como que chama a fazenda lá Uma fazenda, é dos maiores pontos turísticos também da Chapada. da Chapada. Mas É muito bonito o a lugar. Gruta Azul, na verdade, Grutas, né? É a Gruta Azul. Lindo, lindo, lindo. lindo. Água transparente, é assim, surreal. E o que me mais assim me chamou mesmo, gente, é o carinho das pessoas atendendo a gente. E a comida. Nem dá para perceber que a gente É gosta a de comida. passaporte magrinho, sim, não dá pra Nossa, ver. eu acho que eu voltei assim uns É 5 vezes. sensacional. O carinho das pessoas. Assim, se você é paulista, ou carioca, ou desses grandes centros, você tá acostumado com uma recepção um pouco mais seca, mais direta, né? Porque o paulista não Isso, tem muito tempo de objetivo. conversar, é objetividade. Você quer comer? O que que você quer comer? E assim, e Gatu não, o pessoal É tem o família. tempo, você se sente em casa, bem recebido. E assim, por todo mundo. Até pessoal que você vê que tá de mau humor, não te trata mal. Aqui, se Não, o paulista mais bem-humorado vai mandar você ir pra casa do chapéu. Então, assim, o pessoal maravilhoso. A gente visitou um Orives lá também. Acho que o Instagram do cara é Orives da Chapada, né? E, é assim, as artes do cara sensacionais. as joias, É, lindo, lindo, os lindo. anéis. Os Olha trabalhos só, manuais. trouxe de lá. Da Chapada, não foi do Orives. Mas assim, o pessoal é sensacional. Aquele povoado lá, em geral, eles são muito ricos de De cultura, conhecimento, de vivência. educação e humildade. Eu acredito que todos nós temos humildade, mas eu acho que eu nunca vi tão bem aplicada igual lá na experiência que tivemos Eu em acho que a Gatu. humildade é sinônimo de amor, né? Isso, amor. A gente se sente amado Amado todos pela os dias, a comida, cada amado pelas dia. pessoas, amado pela cachaça. É tudo maravilhoso lá. Você se perde no amor ali. As trilhas, os pontos As turísticos. trilhas, nossa, as trilhas Ah, são. outro detalhe interessante sobre a pousada Flor de Açucena é que lá tem um banho de De lama, argila cinza, branca, eu acho branca, branca. que é, meu, maravilhosa a Você experiência. sai 10 anos mais É mais branco depois desse jovem, banho. mas você sai com argila em todos os locais possíveis O do espírito corpo. fica dentro da ajuda. Uns 2 dias depois você vai conseguir terminar de tirar a argila, mas assim, é uma experiência maravilhosa. Eu não vou mostrar as fotos, porque a gente tá parecendo aquelas esculturas do período mesopotâmio. Misericórdia. O pessoal, depois do vulcão que explodiu na Itália, tirou Isso, as estátua lá. estátuas do Vesúvio. Acho que é. Não Enfim, sei. Deu branco agora. as fotos ficaram horrorosas, mas assim, é uma experiência muito rica para se ter em família ali. Foi um momento muito gostoso.
toda pousada, assim, ela tem cada dia um mistério novo para você descobrir. Tem um espaço de meditação, academia. Tem, A pousada maravilhoso. ela é completamente completa mesmo, assim, todos os serviços, o atendimento dos funcionários do local, o Carinho, carinho, a respeito. gerência também é assim muito atenciosa. O próprio dono do hotel, a gente teve a oportunidade de tomar um café junto com ele, assim, muito Essa receptivo. pousada, ela é praticamente uma escola. Você sai dela, você sai com muito conhecimento. Tem muitos cristais, tem a história de como o garimpo acontecia ali, tem pedras que foram garimpadas ali. Inclusive, a pousada é construída numa área onde já tinha garimpo também. Sim. Então, assim, olha, gente, é uma parte. A gente não foi em muitas cidades, passamos por muitas, mas paramos em poucas. Mas a riqueza cultural de Igatu, ela é assim fantástica. Para você que gosta de cultura, para você que gosta de aventura, para você que gosta de ter aí umas experiências extrasensoriais, com alienígena, então vá para Igatu. Vá para É, Igatu que você não vai se arrepender. não mesmo. Vale a pena. Não só Igatu, como a Chapada Diamantina, as outras cidades em torno também. A gente fala muito de Igatu porque a gente passou a maior parte do tempo lá, mas tem outras cidades que devem ser tão bonitas quanto, e assim, Uhum. todas encantadoras. E aproveitando aqui o gancho, eu tenho que agradecer o meu amigo Marcos, arquiteto, que foi quem indicou essa pousada para a gente. Apesar de quase termos infartado ao chegar no lugar, obrigada, Marcos, valeu. Olha, Valeu você cada foi segundo naquele lugar. sensacional, a melhor dica que você podia ter dado para a gente. E sim, ainda vamos para a Itália junto, viu? Tá de pé o convite. E é Mas isso. muito bom, Meu, foi a experiência valeu. foi sensacional. Eu acredito que, independente se você for em família ou for sozinho, a experiência é individual para cada um. E por mais que a experiência seja individual, eu tenho absoluta certeza que ela sempre vai ser positiva. Em Sim. Igatu, na Chapada Diamantina, em geral, é um pessoal muito receptivo, né? Acredito que o Nordeste, como um todo, assim, não, não tem gente mais receptiva e que te trate mesmo como família, sabe? É o pessoal do Nordeste. A educação é sensacional. Algumas regiões eles são mais estourados, mas, cara, Mais é polêmico. maravilhoso. Tirar, sei lá, 30 minutos do seu tempo para tomar uma cachaça com o pessoal, conversar, jogar a conversa fora e ter Sabe por quê? essa Sabe troca por de quê? cultura mesmo. Por mais que nós somos brasileiros em geral, a gente N culturas aí, muita coisa para ser aprendida diariamente um com o outro. Então, assim, a experiência de Igatu foi maravilhosa. A Chapada Diamantina é um diamante mesmo, não tem uma definição melhor do que essa. E assim, é uma parte do Brasil que com certeza a gente vai voltar e vai continuar conhecendo mais e mais. E em homenagem a essa viagem, a Madalena que sugeriu a gente fazer esse podcast sobre isso, é, vamos colocar aqui o nome desse episódio como Conheça a Bahia, Conheça a Bahia. principalmente. É, gente, é uma experiência única. Cada região ali vem com uma memória diferente e, porra, vale muito a pena. E, Conheçam e viajem. Então a gente encerra esse episódio aqui. Muito obrigado por assistirem até o final. Sejam bem-vindos, acompanhem a gente e também mandem suas sugestões, histórias, tudo que vocês quiserem saber, ou nos comentários ou diretamente no nosso e-mail, filhodaemãe@gmail.com. Então a gente agradece e até uma próxima. Tchau, tchau, beijão pro gente. pessoal de Igatu e da Bahia em geral. Norte e Nordeste, estamos aí. E vamos embora.